Fala aí, torcedor alvinegro praiano, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Vamos ver aqui, pessoal, as últimas informações do Santos. Santos que está movimentando bastidores, está se falando da saída de Neymar, Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro, semana agitada, Santos joga amanhã. Vamos ver aqui o que o Jogo Aberto trouxe informações, vamos ver também o que Felipe Sil, né, trouxe aí e o Ricardo sobre a situação do Neymar. E tem também informações no final do vídeo, né? Sobre dívida que o Botafogo tem com o Santos, sobre o Jair. Fica até o final do vídeo, pode pular se quiser, mas fica até a metade do vídeo para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Está limitando porque vocês clicam, assistem pouco e aí o YouTube está segurando os vídeos. Mas tudo bem, se você puder ajudar essa força a gente aí. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pro Galo e de Neymar, que tem proposta do futebol norte-americano. Neymar está de volta. Desfalque nos últimos 2 jogos do Santos, Neymar está à disposição para a partida deste sábado contra o Atlético Mineiro, pronto para dar início a uma sequência decisiva em busca de uma vaga na Copa do Mundo. E para chegar bem nessa reta final, ele passou a última semana focado nos treinos e aprimorando a parte física. Mas de olho na Copa do Mundo, Neymar tem apenas 11 jogos até a convocação de Carlo Ancelotti. E nesse meio tem viagens internacionais para Argentina e Paraguai pela Sul-Americana e muitas semanas com 3 jogos. Um cenário que o camisa 10 não encara desde julho do ano passado. Só que mesmo sem estar 100%, ele voltou a despertar interesse do futebol dos Estados Unidos. Segundo o The Athletic, o UFC Cincinnati tem conversas em estágio inicial com o jogador, mas ainda avalia as condições financeiras do negócio para avançar nas tratativas. Com contrato com o Peixe até o fim do ano, Neymar pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do dia 30 de junho. Mas agora o foco é tirar o Santos de perto da zona de rebaixamento. Em 15º lugar no Brasileirão, o Peixe deve contar com 3 retornos importantes contra o Galo. São jogadores muito importantes. Neymar e Gabigol são muito técnicos. Miguelito também. Sendo assim, o Santos deve ir a campo com Brazão no gol, Igor Vinícius ou Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar ou Rafael Gonzaga na defesa. Oliva, Zé Rafael e Neymar no meio-campo, Gabigol, Tassiano e Rony no ataque. Um time muito mais próximo do ideal, em busca de uma resposta depois das derrotas para o Flamengo de virada e para o Deportivo Cuenca na estreia da Sul-Americana. A volta do Neymar é sempre um alento para o torcedor, uma esperança. Tem a expectativa unindo Santos e Copa do Mundo. Mas, Edu, veio proposta agora do futebol norte-americano. Será que é só especulação? Será que é para desviar o foco de outras coisas ou é verdade? Renata, tem vários sentidos, né? De repente, essa notícia aí. Mas a gente pensa e o que a gente imagina é o Neymar em campo agora ajudando a equipe do Santos, principalmente num momento como esse, né? Estreou com a derrota na Sul-Americana. Agora, o campeonato do Santos é o campeonato brasileiro. É o campeonato, vai somar pontos, principalmente dentro de campo, dentro de casa. Gostei muito do lateral esquerdo, o Rafael Gonzaga, que me surpreendeu muito, é bom jogador, eu acredito que o Cuca possa manter. E o Santos jogando na Vila Belmiro tem que fazer os 3 pontos. Muito bem, minha gente. Tem jogo que você olha e pensa, tudo pode... O Santos trabalha para que o Neymar atue os 4 jogos na sequência. Uma sequência que não tem desde o ano passado, de 4 jogos seguidos. Domingo, quarta, sábado, né? Isso, é sábado agora. Serão 4 jogos em seguida na Vila Belmiro. Então o Santos vai jogar contra Atlético Mineiro, Recoleta, pela Sul-Americana, Fluminense e Curitiba. Tá. Curitiba. O Santos... Curitiba é Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Santos acredita que o Neymar estará disponível para jogar os 4 jogos. Ele está de tanque cheio, como podemos dizer assim, porque ele não jogou esse meio de semana contra o Cuenca, não viajou. Ele treinou no CTR Pelé com os jogadores que não viajaram, os meninos da base, complementaram o treino. E ele está disponível e não tem lesão. Lógico, tem aquela questão do controle de carga, que o Neymar ele pode a qualquer momento sofrer uma lesão por conta da sua atual condição física, mas o Neymar está disponível, assim como o Gabigol.
É outro cara que não jogou no meio de semana porque ele passou por um procedimento, ele teve um incômodo na coxa e tudo mais, e ele passou por um procedimento que é o PRP, Plasma Rico em Plaquetas, que é a intervenção que usa a injeção de componentes do sangue no próprio atleta na área lesionada para reduzir o tempo de recuperação. O Garro passou por isso. Passou por isso também, né? Então o Gabigol passou por esse procedimento e o Santos quer também, vou usar a mesma expressão aqui, o Gabigol de tanque cheio para atuar essas 4 partidas na sequência. Então são 4 jogos que o Santos vai fazer em sequência na Vila Belmiro. Cara, será que ele aguenta? E precisa ver também se vai jogar 90 minutos todo jogo. Não vai. Às vezes vai naquela de jogar 60, 70 minutos. Entra no segundo tempo na outra. O Gabigol estará... Posso dizer que ele está mais disponível que o Neymar. O Neymar não deve atuar os 4 jogos por 90 minutos, entendeu? Tá. Ele deve ter esse controle de carga. Algum jogo atua um pouco menos, outro, sei lá, é substituído no meio do segundo tempo. Então, o Santos quer os dois e tem os dois, acredita ter os dois com tanque cheio para esses 4 jogos na sequência que serão fundamentais, né? Já que o Santos perdeu nesse meio de semana pro Cuenca, um resultado horrível. E, na minha opinião, foi uma falha mais do Rony do que do Brasão. Você tinha perguntado ontem ali pra mim. Você achou mais Eu achei mais falha do Rony. Tinha que estar no primeiro pau, né? Eu não sei se o pessoal no chat vai concordar comigo, mas você que joga bola desde pequeno deve saber. Quando você tá na primeira trave, você tem que colocar um cara pra marcar a primeira trave e o primeiro pau. Sei. Porque o cara vai cruzar, então tem que alguém marcar ali. O goleiro, ele vai sair. Mas E- tem alguém protegendo ali. Exato. Foi E um dá erro. pra ver que o Brasão. Brasão assusta. Pode Isso. ver que não tinha ninguém ali. Lógico, o Brasão teve seu erro. Também. O tempo de reação talvez não foi o certo, Mas o Brasão tinha pedido pra ele ficar ali? Bom, isso é treinado, né? Na hora que saiu o gol, ele fala assim, mas eu coloquei você ali. Aqui, entendi. E aí o Rony fica meio a ver navios, né? Então... Mas é isso. Ô, Felipe. Santos e Gabigol e Neymar, tanque cheio para esses próximos 4 jogos. 4 jogos na Vila, vamos ver. Exatamente. Então é importante pro Santos e é importante pro Neymar também, nessa corrida aí de tempo pra Copa do Mundo. É. Neymar na mídia da Major League Soccer, o que sabemos sobre possível interesse do FC Cincinnati em astro do Santos? A matéria da Natália Ferrão ontem, tá aqui no espn.com.br. Tem a informação, foi do The Athletic, é isso? Que o Cincinnati entrou em contato com o staff do Camisa 10. E a ESPN apurou os bastidores envolvendo aí essa possível transferência. Segundo a reportagem soube, o interesse da franquia de Cincinnati no jogador é real. E o staff do jogador, inclusive, já está ciente. A curiosidade de Cincinnati entender os valores é uma possível contratação do astro, levando em consideração seus vencimentos e bônus. A Natália Ferrão tá arrebentando a informação dela. Cara, Major League Soccer? quando a gente falava do Neymar, assim, no final de carreira, a gente sempre pensava Santos ou Major League Soccer, alguma A coisa gente do falava. tipo. Mas, não sei, a situação do Neymar mudou bastante nos últimos tempos, E né? assim, lá tem bastante sintético também, né? Tem bastante sintético, mas ele já viveu dias mais tranquilos na Baixada, né? Dá pra dizer assim. Neymar já viveu dias mais tranquilos no Santos. Eu acho que a questão da dívida do clube com a NR Sports pesou muito para uma imagem desgastada também, sabe? E ainda não ter atuado, não tá conseguindo ter uma sequência de jogos, pesa muito contra ele. Eu espero que isso mude, né? O Santos espera que isso mude. Então agora vamos ver se essa sequência de 4 jogos pode mudar a situação dele. Eu acho que tem que dar mais tempo aí na história. A pergunta do Pedro Gomide para você, né? Se o Caleri e o Sabino 1 bilhão, mas não é possível. Olha a foto aí que tá lá, o Marcelo Teixeira, o Neymar pai, o Neymar baby. Olha aí, dívida com o Neymar, 90 milhões, pagamento até 2030, parcelas de 5 milhões no primeiro semestre, parcelas de 1,5 milhão também. Garantia, o Santos deu o CT, o Meninos da Vila como garantia. Rodrigo Matos, a nossa enquete me parece viciada, porque fui eu que dei a ideia, não foi o Rubens. Por isso que ela é assim. Aí é o seguinte, pô, é claro que fez mal para o Santos a volta do Neymar, só cresce a dívida. Explica para a gente, por gentileza. Bom dia, Massini, PVC, todo mundo que está ouvindo. Vamos começar aqui por partes, né? A dívida declarada do Santos, né, que está no balanço dele, ele classifica com 998 milhões de reais. Eu acho que é mais, viu? Porque tem os critérios ali que estão adotados no balanço. É um pouco mais, não é muito mais, mas está na casa de 1 bilhão. Pô, mas tem uma receita diferida ali que você até tem que excluir mais uma parte em antecipação. Em antecipação a gente tem que considerar como dívida. E dentro do balanço, eu perguntei bastante lá pro pessoal do Santos, eles foram solícitos em tentar ajudar, mas assim,
aonde que estava a dívida do Neymar, onde estava registrada. Eu não consegui achar, mas me disseram que está dentro do balanço, na parte não circulante, ou seja, a longo prazo, porque ficou para ser pago até 2030. E aí, qual foi o acordo que foi feito com o Neymar? 90 milhões de reais, que foi aquela dívida dos contratos de direitos de imagem, vai ser pago em parcelas de 5 milhões agora no primeiro semestre, o resto fica 1,5 milhão até 2030, com o detalhe de que esse acordo do parcelamento só vale se o Marcelo Teixeira for eleito presidente. Se ele não for eleito presidente, aí é pago, a dívida passa a valer imediatamente. Obviamente que eu questionei isso, perguntei, falei assim, escuta, mas por que isso, né? Aí eu falei assim, não, é porque o Neymar tem confiança no Marcelo Teixeira, e aí, se não for ele não sabe se vai ter garantia de que vai receber parceladamente. É essa a explicação para esse. A dívida é com a NR Esportes, né? Que é a empresa do Neymar e do Neymar pai. A garantia do CT da base, isso foi muito falado, assim, isso é uma garantia só de patrimônio, do físico do CT da base. Não está sendo dada a base do Santos como garantia, que foi uma confusão que foi feita, entendeu? Assim, de muita gente que entendeu, assim, o Santos está vendendo a sua base. Se, por exemplo, o Santos parar de pagar e o pai do Neymar entrar com uma execução na justiça cobrando, o que vai acontecer é penhorar o espaço físico, o imóvel do CT da base. Não vai penhorar os jogadores não vão passar a pertencer ao pai do Neymar. Então isso eu acho que é uma confusão que a gente tem que tirar. Agora aí, Massini, a gente passando para frente, a gente pode olhar os números globais aí do Santos. Olha A aí. dívida total, o que é? O passivo inteiro menos essa receita diferida que eu falei. Como eu disse, a exclusão da receita diferida, a maior parte eu acho que ela faz sentido excluir, mas essa parte que é a antecipação de fato da Libra, que foi antecipado 60 milhões, e uma antecipação de placas, eu acho que deveria entrar também como dívida, então teria mais uns 50 milhões, 60 milhões aí nesse valor, pelo meu critério. 2024, 599 milhões. O que a gente observa é que no ano do Neymar no Santos, 400 milhões de aumento de dívida, né? Do bruto. A dívida a curto prazo do Santos, dentro desse quadro, ela continua a ser uma dívida melhor em perfil do que outros clubes. Que a dívida dela, em curto prazo, é menor proporcionalmente, é isso que eu estou dizendo, né? 470 milhões, 437, você observa que cresceu mais a dívida a longo prazo, né? O clube tem recebíveis ali de 232 milhões. Então, a situação de um ano assim não é desesperadora como determinados outros clubes. Para pagar um ano ali, tem que ter uns 200 a mais para pagar. Indo para o outro quadro, Massini, e aí a gente Bora. pode explicar onde que aumentou. Esse contas a pagar é o grande aumento do Santos. O que está nesse contas a pagar? Contratações. E possivelmente a dívida do Neymar, se estiver aí dentro. Porque inicialmente falaram direito de imagem, só que não tem nenhum direito de imagem a longo prazo. Então não pode ser isso. O Santos gastou ano passado 258 milhões de reais em contratações, mais do que o dobro do ano anterior. Então, o Neymar trouxe dinheiro para o Santos em patrocínio e tal, até trouxe. Mas assim, se montou um time com a justificativa de ter um time em volta do Neymar, que era um time caríssimo. E um time que o Santos claramente não tinha como pagar, tanto que aumentou a dívida, né? Acordos judiciais também teve um aumento considerável, tem a ver também com, enfim, dívidas passadas, tanto de imposto e tal, que foram feitos. E aí a gente vai passar para o seguinte, que tem aí uma explicação sobre a receita. Receita do Santos aumentou 47%. Qual é? 678 milhões. Neymar turbinou muito a receita e tal. Aí eu fui olhar no detalhe. A receita do Santos, desses 200 e poucos milhões que aumentou, 100 milhões foi de TV. Por quê? Porque o Santos estava na Série B antes, ele foi para a Série A, teve o contrato com a Libra, então ele ganhou 150 milhões. Ia ter alguma receita a menos se o Neymar tivesse essa receita TV? Não. Então 100 milhões de crescimento não teve nada a ver com o Neymar. Então, o mito do aumento da receita é médio. Ao aumento de patrocínio, que foi em torno de 50 milhões, esse sim tem impacto no Neymar. E um outro ali de frequência, manutenção, que não ficou claro para mim o que é essa receita, mas isso aí até tem impacto no Neymar. Mas não foi, esses 200 e tantos milhões de aumento não são todos por causa do Neymar. O principal é por conta da TV, que o Santos voltou para a Série A. E aí a gente vê junto desse aumento de receita um aumento de custos muito grande.
né? Sai de 251 milhões, o custo ali, sem ser contratação, que é investimento, né? O custo operacional do dia. Porque a folha aumentou muito, 467 milhões. E aí o clube fecha em déficit de 80 milhões. Aí a argumentação é, não, fechou em déficit, mas estava mais ou menos dentro do orçamento. Mas também não incluiu o direito de imagem. Teve uma reclassificação das despesas do Neymar lá, que elas não entraram como custo. Então talvez o déficit tivesse sido maior se tivesse tido essas despesas do Neymar como custo. Pessoal, só um cego que não consegue ver, né? A questão dos ganhos do Santos tem aumentado, cada libra, cada televisão. Mas claro que... E outra coisa, né? A questão do Neymar ficar com 75% e o Santos com 25%. Isso já mostra que, desde o começo, o Neymar, assim, Neymar e o pai dele, sim, eles pensam no futuro dele, né? Eles pensaram neles. O Santos entrou na empreitada que não era pro Santos, né? Essa é a verdade, entendeu? O Santos entrou na empreitada que não era pro Santos. Por exemplo, se o Neymar estivesse jogando, comendo a bola aí, fazendo gol, cara, tava chamando patrocínio, tava chamando vários investidores, tava lindo, mas, pô, o cara não tá nem jogando, gente. Eu não tô aqui fazendo motim pro Neymar sair, não. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas, cara, é muito gasto. O Santos subiu de uma Série B, o Santos não poderia ter feito esse tipo de contrato. Então, sendo realista, na real, parece que a gente olhando agora esses números aí, mostrado pelo Matos aí, a gente vê que o Neymar, ele é um cara que, para ele se aproveitar dele, ele tinha que estar bem fisicamente jogando. Porque sem jogar, ele praticamente se torna não inútil, né? Mas ele se torna assim, não mais gasto do que ganho, porque o salário dele é muito alto. Então o Santos não era para ter entrado. Estou dizendo que o Santos deveria ter. O Santos tinha que pensar. Assim, eu espero que o Santos agora pense bem, né? Antes de trazer assim jogadores. Para não se complicar, é o caso do Jair aqui, ó. Botafogo ainda deve 45 milhões ao Santos. O Jair e John. Né? E aí, cara, fica aí, ó. A maior parte o maior montante dessa parte é pelo Jair. 35 milhões do Jair. Né? O Botafogo ainda deve cerca de 35,8 milhões pela contratação do zagueiro, sendo 19,8 considerados de curto prazo, com vencimento até 12 meses. Dentro desse montante estão 16,5 milhões ligados a direitos econômicos e mais 3,4 milhões referente a 10% mantido pelo Santos na negociação. Já foi vendido ao Clube Carioca em 2025, valores que giraram em torno de 12 e 14 milhões de euros, em uma negociação que também envolveu o atacante Tiquinho Soares ao Santos, mas meses depois o Botafogo negociou o defensor com o Nottingham Forest da Inglaterra. E aí o Santos não ganhou 10% dele, entendeu? Então, trouxe o Tiquinho Soares que não foi nem usado, é complicado, pô. Já no caso de John, o Botafogo ainda deve cerca de 9 milhões para pagar para o Santos, também em valores de curto prazo. Desse total, aproximadamente 7,7 milhões corresponde ao repasse de 25% dos direitos econômicos após a venda do atleta ao futebol europeu, enquanto 1,3 milhões está ligado a metas atingidas. Então, o Santos tem que botar o Botafogo na justiça para receber esse dinheiro, não tem jeito. E é complicado, né, pessoal? A gente vê o Santos nessa situação aí, né? Um time complicadíssimo, beleza? Por hoje é só. Amanhã estamos de volta para dar as informações para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do corte. Se gostou, se inscreva, deixe seu like. Comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Vai estar aparecendo para vocês na descrição. Caso vocês queiram assistir essa questão do Neymar tudo aí no Watchpot, vocês clicam aí, link na descrição, só assistir, beleza? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo, pessoal.